Porto Seguro é um município situado no sul do estado da Bahia, no Brasil. Compartilha com os municípios limítrofes de Santa Cruz, Cabral e Prado a primazia de ser o local de chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. O vilarejo que deu origem ao município de Porto Seguro foi fundado em 1535 e está tombado em quase toda a sua totalidade pelo patrimônio histórico, não sendo permitida a construção de prédios altos com mais de 2 andares. Porto Seguro é cortado pelo rio Puraém. Sua população, conforme estimativa do IBGE de 2020, era de 150.658 habitantes. Por volta do ano 1000, as tribos indígenas tapuias que habitavam a região foram expulsas para o interior do continente devido à chegada de povos tupis procedentes da Amazônia. No século XVI, quando chegaram os primeiros portugueses à região, a mesma era habitada pela tribo tupi dos Tupiniquins. Porto Seguro localiza-se na região que foi oficialmente a primeira que chegaram os navegadores portugueses no atual território brasileiro. Em 22 de abril de 1500, o navegador Pedro Alves Cabral avistou terra firme após ter deixado a costa africana um mês antes. O lugar avistado foi o Monte Pascoal, 62 quilômetros ao sul de Porto Seguro. No dia seguinte, os portugueses desembarcaram em terra firme pela primeira vez no atual território brasileiro, no local cujo ponto exato ainda é debatido pelos historiadores. Em 24 de abril, a expedição ancorou em Porto Seguro. A cidade teve seu primeiro fortinho levantado em 1504 por Gonçalo Coelho. Em 1530, quando o comércio com as Índias Orientais enfraqueceu, Portugal passou a se interessar pela nova terra descoberta e veio dela tomar posse. Terra esta que lhe cabia pelo direito do Tratado de Tordesilhas. Na época colonial, Porto Seguro era chamada de Nuezenberg. Para visitar o sítio histórico da cidade alta de Porto Seguro é quase uma obrigação para os milhares de turistas que chegam a Porto Seguro, cidade monumento nacional instituída por decreto presidencial em 1973. Um dos primeiros núcleos habitacionais de origem portuguesa do Brasil, Porto Seguro, além de ostentar o marco do descobrimento, desempenhou um papel importante nos primeiros anos da colonização portuguesa. São, desta época, prédios históricos que podem ser visitados durante o dia ou apreciados à noite, quando sob efeito de iluminação especial. O passado histórico pode começar pelo Marco do Descobrimento, de onde se descortina uma das mais belas paisagens litoral de Porto Seguro. O marco veio de Portugal entre 1513 e 1526 e simboliza o poder da coroa portuguesa, utilizado para demarcar suas terras. Todo em pedra de cantaria, de um lado está esculpida a cruz de ordem de Avis e, do outro, o brasão de armas de Portugal. Para se ter uma melhor ideia de como era a capitania no século de Tourinho e da chegada dos jesuítas, pode-se ler alguns trechos das cartas escritas por Manuel da Nóbrega ou por José de Anchieta, padres da Companhia de Jesus, sobre a região. Mais adiante, o Paço Municipal, casa da Câmara de Cadeia, datada do século XVIII, uma das mais belas construções no Brasil colônia. Nesse prédio funciona o Museu Histórico da cidade, o Museu do Descobrimento. A Igreja da Misericórdia do Senhor dos Passos, de estilo singelo, guarda imagens barrocas, destacando-se o do Senhor dos Passos, e a de Cristo, ainda em meio do casario tombado como monumento nacional, ergue a Igreja de São Benedito, ao lado das ruínas da antiga residência e colégio dos jesuítas. A igreja foi construída pelos jesuítas em 1551 e era conhecida como de São Pedro de Nossa Senhora do Rosário. Do lado oposto, ainda na Cidade Alta, localiza-se a estação rodoviária. No século XVII, o fortim que havia sido levantado por Gonçalo Coelho foi reforçado. De acordo com a divisão regional vigente desde 2017, instituída pelo IBGE, o município pertence às regiões geográficas intermediária de Ilhéus e Itabuna e imediata de Onápolis Porto Seguro. Até então, com a vigência das divisões em micro-regiões e mesorregiões, fazia parte da micro-região de Porto Seguro, que por sua vez estava incluída na mesorregião do Sul-Baiano. O clima de Porto Seguro é sempre quente no verão, com picos de 35 graus Celsius, e ameno no inverno, com média de 25 graus e mínimas de 19 graus Celsius no mês mais frio. A alta umidade aumenta a sensação de calor. A temperatura nunca se aproximou ou ultrapassou os 40 graus centígrados. Em Porto Seguro, nem em qualquer outra cidade litorânea do sul da Bahia onde são feitas medições. Nos meses de junho a setembro, a probabilidade de chuvas é bem menor. O município de Porto Seguro conta com um extenso litoral com cerca de 85 quilômetros de praias de areia fina e branca.
O litoral do município é dividido em litorais norte e sul pela foz do rio Buraém, rio que conta com cerca de 500 metros de largura na foz. O litoral norte possui infraestrutura de nível internacional e o litoral sul também está chegando a esse nível. As praias de Porto Seguro são Praia da Ajuda, Praia da Barra Velha, Praia da Pequena Grande, Praia da Ajuda, Praia da Barra Velha, Praia da Pedra Grande, Praia da Ponta de Itaquena, Praia da Ponta de Ibutá, Praia da Ponta Grande, Praia da Paga Fogo, Praia de Caraíva, Praia de Caruípe, Praia de Itapororoca, Praia de Jacumã, Praia de Juacena ou Satu, Praia de Mundiaí ou Praia de Pundaí, Praia de Mutá, Praia de Setiquara, Praia de Itaperapuã, Praia do Cruzeiro, Praia do Espelho, Praia do Outeiro, Praia do Rio de Barra, Praia do Rio dos Mangues ou Barra Mares, Praia do Rio Verde, Praia dos Coqueirais, Praia dos Nativos, Praia do Mucugê e Praia do Sol. O aeroporto de Porto Seguro foi inaugurado no ano de 1982. O terminal de passageiros era bem simples e pequeno. Hoje, este prédio é ocupado pelo Corpo de Bombeiros da cidade. Em 1997, o aeroporto foi reinaugurado, tendo recebido um novo terminal de passageiros, novo pátio de estacionamento de aeronaves e ampliação da pista de pouso para operar com aeronaves de grande porte. Em 2012, o aeroporto passou por uma reforma geral, quando todas as suas instalações foram ampliadas pela Senarte, administradora do aeroporto, juntamente com o governo federal. Porto Seguro apresenta a seguinte subdivisão administrativa: Porto Seguro sede, Arraial da Ajuda, Caraíva, Trancoso e Vale Verde. Os bairros de Porto Seguro são Porto Seguro sede, Centro, Campinho, Riacho Doce, Pacatá, Pequi, Areião, que é o centro, Manuel Carneiro, Vilagem, Baixo Mundaí, Alto Mandaí, Taperapuã, Paraíso dos Pataxóis, Tapapiri, Outeiro da Glória, Oiteiro de São Francisco, Vale Verde, Vera Cruz, Pindorama, Agrovila, Frei Calixto ou Baianão, Nilo Fraga, Areial ou Baianão, Casa Nova, Mercado do Povo, Gravatá, Olhos d'Água, Praça do Coelho, Mirante Caravelas, José Fontana 1 e 2, Cambolo, Cambolim, Sapoti, Miraporto, Parque Ecológico João Carlos I, II e III, Paraguai, Vila Valdete, Vila Jardim, o Baldinão, Vila Vitória, Vila Parracho, Vista Alegre 1 e 2, Porto Alegre 1 e 2, Quinta do Descobrimento e Ibiruçu de Dentro. A cidade de Porto Seguro hoje é considerada uma das mais importantes e melhores pontos turísticos do Brasil, recebendo turistas oriundos do centro-sul do país e de países como Argentina, Portugal, Estados Unidos, Israel e França, mas de boa qualidade ainda com aeroporto internacional com capacidade para o pouso de aviões. O lugar conta também com 1 ou 2 dezenas de hotéis de luxo e centenas de hotéis e pousadas menores, mas de boa qualidade ainda com um aeroporto internacional com a capacidade para o pouso de aviões de porte semelhante ao dos Boeing 767 e Airbus A310. Para além do turismo, outras atividades importantes são a agricultura, com destaque para o caju e o coco, o reflorestamento com o eucalipto, a pecuária, o comércio e os serviços. A cidade de Porto Seguro recebe sinal das emissoras de televisão de Itabuna através da TV Santa Cruz, afiliada da Rede Globo ou da Record Bahia Itabuna. Quanto às demais emissoras, o sinal vem direto de Salvador, como ocorre com a TV Aratu, afiliada do SBT, e a Band Bahia. Em Porto Seguro nós temos a Rádio Porto Brasil FM 88,7 MHz, emissora local, e a Band FM Onápolis 96,3 MHz, emissora popular do Grupo Bandeirante gerada em Onápolis. Cidades irmãs: Setúbal, Portugal, Faf, Portugal, Belmonte, Portugal, Viana do Alentejo, Portugal, Viana do Castelo, Portugal, Trancoso, Portugal. A história colonial do Brasil, o período também conhecido como Brasil Colônia ou Brasil Colonial, ocorreu entre os séculos 16 e 19, quando o atual território brasileiro abrigava colônias do Reino de Portugal. A nação Brasil surgiu como Estado soberano com a independência. O Brasil Colônia é incluído em um conceito mais amplo, a América Portuguesa. Os territórios Brasil Colônia e Brasil Colonial são categorias de análise historiográfica e se baseiam no Estado do Brasil, referindo-se às colônias na América Portuguesa que passaram a integrar, em 1815, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. O processo de colonização durou da primeira metade do século XVI até a
primeira metade do século XIX, tendo variações geográficas ao longo de seus quase 3 séculos de existência, como a existência do Estado do Maranhão. Portanto, o termo Brasil Colônia é anacrônico e meramente indicativo do período histórico colonial. Durante este período, nunca o atual território brasileiro teve o título de designação oficial de colônia. Igualmente, nunca foram utilizadas outras designações, hoje frequentemente usadas como referência do Brasil Colônia, Principado do Brasil, Vice-Reino do Brasil ou Vice-Reinado do Brasil. Durante o processo de colonização, o atual Brasil teve apenas 2 designações oficiais: Estado do Brasil e Reino do Brasil. Antes de 1500, o ano da chegada dos europeus, o território que hoje é chamado de Brasil era habitado por indígenas. Em contraste com as fragmentadas possessões espanholas vizinhas, as possessões portuguesas, constituídas na América do Sul, mantiveram a sua unidade de integridade territorial e linguística, mesmo após a independência, dando origem ao maior país da região. A grandeza do atual território brasileiro, constituído desde o período colonial, foi resultado da interiorização da metrópole portuguesa no território sul-americano, especialmente após o descobrimento de ouro nos sertões. A economia do período colonial brasileiro foi caracterizada pelo tripé monocultura, latifúndio e mão de obra escrava e, apesar das grandes diferenças regionais, manteve-se no período colonial a unidade linguística, tendo se formado nessa época o povo brasileiro, junção miscigenação de europeus, africanos e indígenas do Brasil, formando uma cultura autóctone característica. O Reino de Portugal foi um reino que existiu no oeste da Península Ibérica, sul da Europa, percussor da atual República Portuguesa. Existiu de 1139 a 1910, 671 anos, com 35 monarcas, dividida em 4 dinastias: Afonsina, ou Borgonha, 9 anos, de Aves, 9, Filipina, 3 de Bragança e 14. Após a Revolução de 5 de outubro de 1910 e consequente implantação da República Portuguesa, este reino foi sucedido pela Primeira República Portuguesa. O Condado Portucalense, 1093-1139, era um condado integrante do Reino de Leão, 910 a 1230. O procedimento da sua independência deu-se em 3 momentos fulcrais.